Olá, moçada. Aqui é o professor Lucas Geraldo e hoje eu vou explicar sobre o conteúdo de expressões algébricas e cálculo algébrico, né? Então, nós vamos utilizar desse vídeo só para a gente esclarecer um pouco sobre o uso das letras, o que são expressões algébricas e o valor numérico, beleza? Então, vamos lá. Uso de letras para representar números. As letras são usadas para podermos generalizar uma situação que será utilizada em vários momentos distintos. Por exemplo, as formas diárias, a geometria e o cálculo de juros, né? Esse é só um exemplo de algo que a gente vai vivenciar. Então, como que é isso? Então, por exemplo, né, quando a gente vai explicar conjunto dos números naturais e a gente começa a falar sobre os números pares, o que, que a gente percebe? Os números pares não é a multiplicação por 2. Ou seja, se eu pegar qualquer número natural e multiplicar por 2, vai me gerar um número par. Então isso eu posso generalizar como sendo 2 vezes n, onde n é um número natural. Então, se eu multiplicar 2 vezes esse número natural, vai me gerar um número par. Da mesma forma, são os números ímpares. O que, que acontece com os números ímpares? Eles são o sucessor de um número par. Ou seja, eu vou calcular o número par, é 2 vezes n, e somar uma unidade. Esses n's aqui, essas letras, elas representam um número. E esse número a gente consegue generalizá-lo a partir dessa fórmula. Então, quando a gente atribui uma letra em lugar de um número, significa que está generalizando a situação. Então, por exemplo, o dobro de um número mais 5. Então, quando a gente fala o dobro de um número, esse número é desconhecido. Então, a gente pode chamar de x mais 5. Olha, esse número aqui pode ser qualquer número que nós imaginarmos. Então, olha, o dobro de um número mais 5, ele pode assumir qualquer valor. E isso é importante porque essa letra aqui, quando a gente fala que pode assumir qualquer valor, significa que ela é uma variável. Então, ela pode ter vários momentos distintos. A gente pode utilizá-la com qualquer valor que seja ideal ou adequado para cada situação. E aí, quando a gente tem isso aqui, 2x mais 5, ele tem um nome especial, que é as expressões algébricas ou literais. São expressões matemáticas que contêm letras e números ou somente letras. As letras são chamadas de variáveis. Então, ou seja, pegando o exemplo, 2x mais 5. Esse x ele pode assumir qualquer valor. Pode ser um número natural, inteiro, racional, real, tanto faz. Então, olha, a gente não precisa estabelecer, ele pode ser só um número. Ele pode assumir vários valores dependendo da situação. E aí, essa é uma expressão algébrica. E pode aparecer uma expressão algébrica assim, ó, x. Também é uma expressão algébrica. Por quê? Expressões matemáticas que contêm letras e números ou somente letras. Uma letra só também é uma expressão. Ela é uma variável, ela pode assumir vários valores. Ou eu posso ter x mais y menos z. Também é uma expressão algébrica. Olha, tudo isso aqui são exemplos de expressões algébricas. Podem conter números e letras ou somente letras. Então, toda vez que a gente vê mais de uma letra, a partir de várias operações, nós vamos entender que isso é uma expressão algébrica, beleza? E como calcular? Então, olha, o valor numérico de uma expressão algébrica. Dada uma expressão algébrica ou literal, o seu valor é calculado a partir de uma atribuição de valores para as variáveis, transformando a expressão algébrica em uma expressão numérica. Por exemplo, 2x mais 5. Se eu falar que o meu x é igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 mais 5, que é igual a, vou resolver, olha, sair de uma expressão algébrica e fui para uma expressão numérica. 2 vezes 1, 2, mais 5 é igual a 7. E se eu falar que meu x agora é menos 3? Então, eu vou fazer 2 vezes
menos 3 mais 5. Vou só fechar aqui. Opa. Então vai ficar 2 vezes menos 3 mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6 mais 5. Sinais diferentes, subtraio e conservo o sinal do maior em módulo, que é o 6. Então, olha, para cada valor de x, eu encontro um valor diferente para a minha expressão. Então, por isso que as letras, nesse caso, quando é uma expressão algébrica ou literal, elas são chamadas de variáveis, porque ela vai variar de acordo com o interesse da questão, beleza? Então, pessoal, espero ter ajudado até a clareado ou elucidado um pouco mais sobre o conteúdo. Agora, mãos à obra, bons estudos e até mais, pessoal!